dele vai realizar um motim, porque contra, na verdade, porque ela está comendo muito mal, eles estão recebendo uma alimentação muito ruim, eles vão realizar um motim contra isso, principalmente porque eles vão ser mandados para a guerra russo-japonesa, eles vão ser mandados para a batalha, sendo que nem comendo jeito eles estão. Quando eles realizam esse motim, eles não vão aportar em território russo, vão aportar em outro lugar e tal. Eles não vão ser seguidos por mais nenhum navio, é só um navio que faz isso. Mas isso é importante para perceber que não havia uma hegemonia de poder do Império sobre as forças militares. As próprias forças militares já estavam insatisfeitas também, em algum sentido, com o governo do czar, tá? A greve geral vai obrigar o czar Nicolau II a ceder à pressão. Ele vai escrever uma coisa que se chama Manifesto de Outubro e vai criar uma Duma, tá? Que é um parlamento. E vai possibilitar a existência de partidos políticos dentro do território russo para poder fazer as eleições parlamentares. Porém, duas coisas vão impedir que essas modificações sejam importantes de verdade, tá? Primeiro é que a Duma, ela era, como é que eu posso dizer? Quase que uma fachada, porque ela era controlada pela aristocracia e ela podia ser dissolvida a qualquer momento pelo imperador. Então não fazia muita diferença você ter um parlamento que pode ser dissolvido a qualquer momento sem razão pelo imperador. Ele mantinha a sua posição de absolutista, tá? E a criação dos partidos também vai ser complicada, porque ele vai ter que ser aprovado, né, pela aristocracia, pelo governo. Então, por exemplo, o Partido Revolucionário, o partido de esquerda que vai ser aprovado, vai ser aquele pós-DR, né? O partido... esqueci a extensão toda do nome agora, mas que era aquele partido anterior, né? Antes dele ter sido dividido entre bolcheviques e mencheviques. Então, como vai ser um partidão, esse partidão ele vai ter diversos problemas internos e isso vai acabar enfraquecendo a força revolucionária e fortalecendo o poder do imperador. Esse fortalecimento do imperador vai durar até 1917, quando a gente vai ter a Revolução de 1917, que é a Grande Revolução Russa, tá? Em 1914, a Rússia vai se envolver na Primeira Guerra Mundial, o maior conflito bélico e armado da história até então, tá? O que acontece? A Rússia tinha acabado de perder a guerra para o Japão, estava bastante fragilizada economicamente, estava bastante fragilizada militarmente, e ela vai se envolver na Primeira Guerra Mundial. Burrice, né? Vai acontecer o seguinte, o envolvimento russo na Primeira Guerra vai gerar uma falta, né, uma crise alimentar em todo o território russo. Por quê? Como são muitas tropas sendo mandadas, quase toda a produção alimentícia da Rússia tem que ser enviada para elas, tá? Isso vai gerar uma insatisfação gigantesca com as pessoas, primeiro porque mal chegaram os militares ali, as famílias já têm que ver eles indo embora de novo, o que vai gerar, obviamente, insatisfação. Segundo, porque falta comida na mesa das pessoas, porque a comida que a Rússia produz é pouca, é um país gelado, e ela está indo toda, ou quase toda, né, para as batalhas, para os exércitos, tá bom? Vão começar a haver várias revoltas, né, em relação a isso, vários protestos, e aí o Nicolau II, sempre ele, na tentativa de poder manter o seu poder, ele vai ordenar mais uma vez que o exército ataque manifestantes em São Petersburgo, tá? Dessa vez as forças czaristas vão matar mais de 1.500 grevistas e vão ferir mais de 6.000 pessoas. São quase 8.000 pessoas entre mortos e feridos, tá? Óbvio, vai haver reação de novo e a oposição vai ser dura ao czar, tá? Em 15 de março de 1917, uma coligação anti-czarista, né, contra a monarquia, vai se formar entre liberais, burgueses e socialistas, e essa coligação vai depor o czar Nicolau II, tá? Vai tirar ele do poder. Vai condenar ele, a esposa e os filhos à morte, tá bom? E aí, então, isso marca o início da Revolução Russa, tá? A Revolução Russa, que é a Revolução 17, ela é marcada por dois momentos. A Revolução Branca, ou Revolução de Fevereiro,
É a Revolução Vermelha ou Revolução de Outubro, tá? A Revolução Branca é a que tira o czar do poder, tá certo? Ela começa em 23 de fevereiro de 1917, que vão ocorrer ali as primeiras passeatas em Petrogrado, né, em São Petersburgo. Em 27 de fevereiro de 1917, trabalhadores e soldados, olha só que interessante, e soldados, porque o exército já não estava tão apoiador assim do Império, vão invadir o Palácio Tauride, que é onde ficava a Duma, tá? Lembra aquele parlamento, e vão estabelecer dois comitês provisórios ali. Um formado por membros da Duma, que eram mais moderados, e outro formado por membros do Soviete, tá? Que é o que é menos moderado na história ali, tá certo? O grão-duque Mikhail, que é um cara importante ali, né? Grão-duque, duque é o status de nobre logo abaixo de rei. Então, o grão-duque, ele é o maior dos duques, é o cara que está quase na família real. Ele teme que as manifestações que estão acontecendo na cidade repitam o episódio do Domingo Sangrento, lembra? Do Domingo Sangrento. E ele vai ordenar que as tropas que estão sitiadas, né, que estão dentro do Palácio de Inverno, não reajam às manifestações. Por causa disso, os revolucionários eles vão invadir o Palácio de Inverno e vão forçar o czar Nicolau II a assinar no dia 2 de março a sua abdicação ao trono, tá certo? Bom, tendo abdicado ao trono, eles vão instalar um governo provisório. Vão mandar matar o czar e vão instalar um governo provisório que vai ser liderado por um cara chamado George Lvov. O George Lvov, ele é um representante de caráter liberal e não socialista. E ele pretende manter a Rússia envolvida na Primeira Guerra Mundial. Olha que doideira, né? Eles estão tirando o czar por causa da Primeira Guerra Mundial, praticamente, e ele pretende manter a Rússia ali dentro, porque isso é interessante para ele por motivos industriais, ali, motivos de desenvolvimento econômico, de vender mais coisa, não sei. E ele vai contar com isso com a ajuda de um cara que chama Alexander Kerensky, que é ministro da Guerra da Rússia na época. Os sovietes de São Petersburgo, né, aquele partidão soviético, ele vai reivindicar então que a obediência do exército seja dada a eles e não ao governo provisório que foi estabelecido por causa do caráter liberal desse governo. O Lenin, lembra do Lenin lá de trás? O Lenin nessa época ele estava exilado, o imperador tinha exilado ele. Ele estava exilado onde? Na Alemanha. Olha só que legal. A Alemanha que era inimiga de quem na Primeira Guerra Mundial? Da Rússia, tá? O que o Lenin ele vai fazer, malandrinho? Ele vai procurar o governo alemão e vai negociar financiamento para as ideias dele. Ele vai falar o seguinte, olha só, vocês me dão dinheiro para eu ter recursos para ir para lá e ajudar os bolcheviques a tomar o poder. Quando os bolcheviques estiverem no poder, eu vou declarar a paz com a Alemanha e eu vou dar temporariamente alguns territórios russos próximos para que vocês possam estabelecer tropas, tá certo? Ele não declara aliança à Alemanha, ele não dá ajuda militar, mas ele tira um problema. Para a Alemanha isso é interessantíssimo, ela estava enfrentando a guerra dos dois lados da Europa, né? Tinha tropas russas e tropas ocidentais, tudo em cima da Alemanha. Perder um desses daqui é ótimo, então a Alemanha vai aceitar e vai financiar o Lenin, tá? O Lenin nessa época, ele volta, né? Em abril, ele volta de 2017, ele volta à Rússia, tá certo? Lá ele começa a pregar a República dos Sovietes, tá? Que é, enfim, é uma república dos proletários, basicamente, né? A nacionalização dos bancos e da propriedade privada, tá certo? Ele vai pregar essas três coisas. A Revolução Vermelha, ou Revolução de Outubro, ela é a segunda fase da Revolução Russa, começa no dia 25 de outubro, quando os bolcheviques, liderados por Lenin, cercam a capital russa, onde estava o governo provisório, e os sovietes São Petersburgo, tá? O soviete, então, eles prendem muitas pessoas ali. Os sovietes, eles vão delegar o poder ao Conselho dos Comissários do Povo, que é formado e dominado basicamente pelos bolcheviques, tá? Uma das atitudes que esse conselho vai ter é dissolver uma Assembleia Constituinte. O que acontece? Quando cai um governo, é normal que se faça uma Assembleia Constituinte para se pensar uma nova Constituição e para se pensar quais são os rumos que o país vai tomar depois que acabou aquele governo anterior. Bom,
Com a dissolução da Assembleia Constituinte que estava lá, o próprio soviético vai rejeitar a decisão do Conselho dos Comissários do Povo e vai convocar tanto o povo quanto o exército contra o golpe que está sendo dado pelos bolcheviques. Só que a essa altura já era. Os bolcheviques eles já são maioria em todas as províncias russas, exceto aquelas que não são de... como é que se diz? Etnia russa propriamente dita, né? Os que são eslavos. Então, eles não conseguem ter voz. Os bolcheviques eles vão tomar o poder ali de fato, tá? Uma Assembleia Constituinte... Cadê? Tá. Em 26 de novembro, Lenin publica suas teses sobre a Assembleia Constituinte. Nela defende que os sovietes são uma forma de democracia superior às assembleias constituintes, tá? E aí, os próprios bolcheviques vão entender que o Lenin está querendo dar um golpe, está querendo derrubar a Assembleia de novo, né? E está querendo tomar o poder. Mas o partido bolchevique ele vai mandar que os partidários eles aceitem as decisões do Lenin, tá? Em 5 de janeiro de 1918, os bolcheviques vão dissolver a tiro uma manifestação pacífica em favor da Assembleia Constituinte, e isso vai marcar o caráter ditatorial que os bolcheviques pretendem adotar, tá certo? Com o fim da Primeira Guerra, os territórios que haviam sido cedidos ao Império Alemão, lembra que eu falei que o Lenin ia fazer isso, ele ia ceder territórios alemães, eles vão começar a ser motivo de briga interna. Porque o que acontece? Dentro desses territórios que estavam sob domínio temporário alemão, os opositores aos bolcheviques eles vão começar a se armar e vão criar força, tá? Com o fim da guerra e o retorno desses territórios à Rússia, vai se dar uma guerra civil. São basicamente 3 lados lutando aí. Imperialistas que estão querendo a volta do império, os bolcheviques e os anti-bolcheviques, tá? Em 1921, o Partido Bolchevique vai ganhar. Isso daí, tá? Deixa eu ver se eu tenho até a data aqui certinha. Não, 1921. O Partido Bolchevique vai ganhar essa guerra. E vai se nomear Partido Comunista, tá? Ele vai, então, assumir definitivamente o poder da Rússia. Em 1902, Lenin ele vai propor a unificação das províncias da Rússia que estavam separadas pela Revolução e vai criar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, tá certo? Para quem gosta de filmes da Marvel, é na URSS que a Viúva Negra e o Soldado Invernal foram treinados. Em 1924, morre o Lenin e aí vai ter uma briga interna dentro do partido para ver quem é que vai assumir o governo. 2 nomes vão ser mais importantes, o de Trotsky, que defendia um socialismo, que o partido devia ser ocupado do socialismo mundial, como era a ideia original do Marx, e o Stalin, né, Joseph Stalin, que defendia que, pelo menos no início, pelo menos até que se estabilizasse bem o socialismo na Rússia, o partido deveria se concentrar ali e não no resto do mundo, tá? Não, pelo menos no início, tá? Então, o Joseph Stalin ele vai vencer a disputa partidária, ele vai assumir o poder da União Soviética do partido e vai governar de 1928 até 1953, quando ele morrer, tá? O governo do Stalin vai ser ditatorial, vai ser nacionalista, ele vai nacionalizar indústria e economia, vai destituir a propriedade privada e vai isolar a União Soviética dos demais países do mundo. Além disso, ele vai ser um dos governos de caráter mais genocidas da história, matando cerca de 20 milhões de pessoas dentro da sua ditadura, tá? Existe muita coisa bizarra sobre o regime da União Soviética, se vocês quiserem pesquisar depois, fique à vontade. Os gulags, né, que vão ser a inspiração, por exemplo, para os campos de concentração nazistas, vai ter um monte de coisa aí, tá? 20 milhões de mortos, é gente pra caramba, quase 4 vezes aí o número estimado das mortes do Holocausto nazista. Gente, resumão, é isso daí, Revolução Russa, tá? Qualquer dúvida é só entrar em contato. Desculpem o vídeo, tá enorme, tá maior do que da Primeira Guerra, mas não tem jeito, tá? Tá o mais resumido possível. Um abraço, tchau, tchau.